E aí, de repente, eu sofri um acidente na empresa que eu trabalhava e o movimento da minha mão direita foi perdido. Do meu acidente com a mão, eu fui diagnosticada com câncer. Não pode isso, não, a mulher pode tudo, ela enfrenta tudo, vão à luta que tudo pode. Olá, eu sou Dânia Garcia e também sou uma guerreira. Bom, eu trabalhei como enfermeira durante 18 anos, né? Eu atuei na área da saúde, trabalhava em clínica e numa época bem difícil mesmo, quando eu comecei a trabalhar na enfermagem, porque infelizmente a enfermagem ainda tinha uma visão meio deturpada, né? E eu trabalhava na educação, eu trabalhei como voluntária. Eu ajudava pessoas que não tinham sido alfabetizadas ainda, então eu começava da alfabetização até formar a 8ª série, 9º ano hoje. Então eu ajudava essas pessoas a conseguir finalmente a sua autonomia de uma forma voluntária, né? Porque a rede, na verdade, ainda não supria a necessidade dessas pessoas e nós tínhamos muitas pessoas que precisavam ser alfabetizadas na época. Olha, de vivenciar a dificuldade das pessoas, porque a gente tem acesso à educação, uma facilidade que os pais puderam nos dar uma educação, nós não precisávamos trabalhar, né? A gente tinha uma vida mais cômoda, a gente tinha uma formação melhor, não tanto hoje quanto tanto acesso a uma faculdade como tem hoje. Essas mudanças era difícil, mas a gente conseguia. E essas pessoas que eu resolvi abraçar, elas realmente não tiveram nenhuma oportunidade, né? A maior parte vinha da roça, do Nordeste, e infelizmente chegavam aqui e ficavam só com subempregos por conta dessa dificuldade. A saúde, acho que eu já nasci para trabalhar na saúde. Era um dom, porque eu sempre amei cuidar das pessoas. Então, para mim, não interessava qual a patologia ou qual setor de hospital eu iria ficar. Todos, para mim, eram super importantes. Eu trabalhei muito tempo na Santa Casa quando tinha doença infectocontagiosa lá. Era um setor que ninguém queria ficar, né? Porque era um setor muito perigoso, numa época que não tinha a proteção que tem hoje, né? A gente não tinha esses equipamentos que tem hoje. E mesmo assim, eu trabalhei muitos anos e eu não peguei nada, nunca fiquei contaminada com nada, mas foi muito amor no coração mesmo, eu amava o que fazia. Eu me casei muito jovem, né? E aí, nessa época, não tinha delegacia, Lei Maria da Penha, Delegacia da Mulher, não tinha nada, nós não tínhamos acesso a nada. E era muito comum, meu pai, na época, ele achava que mesmo apanhando, mesmo sofrendo violência doméstica, eu tinha que manter um casamento, porque eu tinha que manter as aparências, né? Eu não podia ser uma mulher divorciada. Mas eu me divorciei mesmo assim. Mesmo com todas as ameaças, com todas as dificuldades, eu me divorciei numa época que a gente era condenada. Eu fui na delegacia várias vezes, eu escutei assim, alguma coisa você fez porque você está apanhando. Então, todas as dores que uma mulher passa com relação à violência, eu passei, mas em nenhum momento eu baixei a cabeça. Era um tapa, eu levantava e começava de novo, era outro, levantava, começava de novo, nunca desisti. E me separei, eu tinha 19 anos, eu tinha 2 filhas, tenho 2 filhas, né, do meu primeiro casamento. E mesmo assim eu corri atrás e me formei e corri atrás dos meus sonhos de trabalhar na enfermagem, porque isso veio antes da enfermagem, né? Que também era uma profissão marginalizada na época, mas eu queria, era o que eu queria e eu conquistei isso que eu queria. Não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, porque era ter que começar do zero, uma experiência que eu nunca tinha tido, né? Eu não tinha experiência de morar sem os pais ou sem o marido. Então eu tinha que começar do zero, mas eu tinha que começar porque eu tinha 2 filhas maravilhosas que eu não queria que passassem por isso. Eu queria que elas vivessem uma vida diferente da minha. Então, um dia deu o limite, né? O limite chegou e eu falei, não posso mais viver assim. Eu não sou uma pessoa para viver dessa forma e eu mereço
uma vida melhor. Então, nesse limite, foi que eu encontrei forças para, mesmo com todo o preconceito que eu sabia que eu ia passar, meu pai ficou mais de 1 ano sem falar comigo depois do meu divórcio, eu fui proibida de ir na casa dos meus pais por conta do divórcio. Minha mãe se encontrava comigo no centro da cidade, escondida do meu pai, e mesmo eu sabendo tudo que eu ia passar, eu enfrentei. Eu enfrentei sem medo, eu não olhei para trás, eu enfrentei sem medo mesmo. Então, minha mãe não podia apoiar nada, era também de uma educação que a mulher não tinha muito poder de falar, né? Então, a única coisa que ela fazia era me encontrar escondido só para matar a saudade, só isso que ela fazia. Ela não podia me dar apoio de forma alguma, ela não tinha como me apoiar em nada, eu tive que decidir na raça mesmo. De conquistar na raça, trabalhando, ralando, construindo, e foi assim que eu fiz. Então, foi uma época muito difícil para mim. Eu nunca precisei de psicóloga. E nessa época eu precisei de psicóloga, eu precisei de apoio psicológico, porque eu dava aula, né, como voluntária, como diz, e aí de repente eu sofri um acidente na empresa que eu trabalhava e o movimento da minha mão direita foi perdido, né? Hoje eu funciono a 4 dedos na minha mão, né? Não posso mover punho nem polegar. E aí eu falei assim, como que você vai começar do zero? Porque os outros falam assim, Dani, mas teve gente que amputou a mão, que perdeu a perna, tá, o meu dói 24 horas por dia, eu tenho membro, mas ele dói 24 horas por dia. Mas eu tenho que superar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar dependente de dirigir, dos outros, eu não posso depender das pessoas, eu preciso ser independente. E aí a primeira coisa, eu não podia mais dar aula, né? Eu tive que abrir mão de dar aula, porque eu já não conseguia mais escrever na lousa. E aí eu precisei de psicólogo para poder lidar com esse detalhe de começar a ser dependente. Por quê? Eu não conseguia lavar uma roupa, eu não tinha prática. Eu não conseguia cuidar de minha casa, que eu fazia todos os dias. Então foi muito difícil, eu não conseguia usar computador, eu não conseguia fazer nada. Era complicado e estranho para mim. É a mesma coisa que uma pessoa que perde um membro tem que se readaptar. Eu tinha que me readaptar, fazer uma mudança de dominância, né? Eu precisava ter a minha mão esquerda mais dominante. Então, foi todo um processo delicado, triste e doloroso. E ele é doloroso porque ele continua doendo, né? A mão continua aqui, ela continua doendo. Já faz 12 anos que eu passo por isso. Então, mais firme e forte, mais uma coisa que eu tive que superar. 2 anos depois do meu acidente com a mão, eu fui diagnosticada com câncer. Aí foi outra. E aí foi do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Eu fiz cirurgia, eu estava fazendo a mudança de dominância na fisioterapia. Quando eu fui diagnosticada, e aí eu fui conversar com a fisioterapeuta, olha, acabei de ser diagnosticada com câncer de mama, tal. Que braço? Ah, o braço esquerdo, não tem nada a ver com o direito. Ela parou, ficou me olhando. Como assim? O outro braço? No outro, né? Na mama esquerda. Aí ela falou assim, então a gente tem que parar agora. Oi? Como assim? Você não pode mais mudar a dominância. Você vai começar um tratamento, você vai fazer uma cirurgia e provavelmente você não vai mais ter essa mão como dominante, então é impossível. E aí eu vi tudo desmoronar, né? Aí eu realmente fui aposentada por invalidez. Eu fiz a cirurgia, eu perdi a força da mão esquerda, quer dizer, já tinha um problema na mão direita, perdi a força da mão esquerda e mais sequelas do tratamento, aí eu fui aposentada. O tratamento contra o câncer não é fácil para ninguém, eu não tinha experiência absoluta nenhuma, porque ninguém na minha família tinha tido câncer, então assim, não sabia o que era. Então, realmente eu tinha que começar uma batalha nova sem ter nenhuma referência, né, na minha família. Não tinha referência na minha família. Então, eu tinha que começar do zero. Mas, de cabeça erguida, eu tinha apoio do meu marido, dos meus filhos, e eu não tenho família aqui em Araraquara. Aí eu consegui, fiz a cirurgia, depois eu fiz químio. Agora a parte, por incrível que pareça, perder o cabelo para mim foi de boa, não teve problema de perder os cabelos. Tem muita gente que fala, não liga, cabelo cresce. Isso vai de pessoa para pessoa.
cabelo realmente cresce. Só que tem mulheres que necessitam demais desse adorno, né? Eu cultivo o meu agora para cortar e doar, mas cabelo para mim era um brinquedo, era uma coisa para eu brincar. Então eu só fiquei numa fase diferente. Nunca tinha ficado careca, fiquei careca, beleza. Aí veio a rádio. A radioterapia foi sofrida. Foi a parte do tratamento, para mim, que foi a pior. Foi muito cansativa. Ela é muito cansativa porque eram 33 sessões e todos os dias. Todos os dias. Fiz aqui em Araraquara. Muito cansativa, muito mesmo. Faltava acho que uma semana para eu terminar e eu estava já querendo jogar a toalha e não queria mais fazer nada. Mas aí a médica conversou comigo e uma das reações era essa mesmo, esse cansaço extremo, né, que derrubava mesmo, era um dos efeitos colaterais do tratamento. Então eu tinha que superar isso. Aí eu superei. E nessa trajetória, eu acabei conhecendo muitas mulheres que tinham dificuldades diferentes da minha. Mulheres que sofriam a solidão, o isolamento, o medo, a vergonha de estar sem cabelo. E aí eu acabei fundando uma instituição que cuida de mulheres em tratamento de câncer, né? Que é a Associação Chá de Vida, que já completou 10 anos o ano passado e que está aí firme e forte, tentando levar um pouco de solidariedade, amor e contando as experiências, uma conta a experiência para outra, que está chegando, porque cada pessoa é uma pessoa, cada tratamento é um tratamento. Então, eu procurava uma referência e não existe referência. É uma coisa que não existe. Eu achava que eu estava sozinha porque eu não tinha referência, mas na verdade não existe. Porque cada pessoa reage de um jeito ao tratamento. Então, o que a gente pode dar é um pouquinho da nossa experiência, contar um pouquinho, a minha experiência foi isso, a outra fala experiência, e a pessoa vai chegar a começar o tratamento, ela vai ter uma experiência diferente, mas ela sabe que existe a superação. Então, foi uma fase de superação, mas que criou uma coisa muito legal. Então, começou na educação mesmo, né? Eu comecei dando aula como voluntária, fazia alguns projetos com alguns educadores, né, da rede mesmo, mas eu fazia como voluntária, ajudar com dança, com festas, sempre ali ajudando. Depois eu fiquei 11 anos trabalhando na educação como voluntária e hoje eu atuo na área da saúde mesmo como voluntária no Chá de Vida. A associação, ela ajuda com o tratamento psicológico, né, que eu faço a parte de terapeuta, mas nós temos a psicóloga, né, para ajudar. A parte de informação, de elucidar, porque muitas vezes o médico, ele explica, mas às vezes a linguagem que ele explica não é adequada para aquela pessoa, ela não consegue compreender. E aí a gente pega a linguagem do médico e traduz, né, para o nosso dia a dia e explica para essa mulher. A gente fica algumas horas ali conversando e no dia a dia também. Além disso, nós confeccionamos perucas com o cabelo natural, que é doado para as pessoas, para a instituição. A gente confecciona na oficina da instituição mesmo, tá? Confecciona e doa para as mulheres que estão em tratamento, independente da condição financeira dela. Está precisando de uma peruca, está em tratamento, ela pode ir lá buscar com a gente. Tá? A gente confecciona também turbantes, esses turbantes de amarração ou turbante normal para doar também para as mulheres. Então, a gente ajuda também com suplementos e alimentos. Tá? Então, tudo que a pessoa, porque muda completamente a rotina. Fala assim, mas a pessoa precisa de alimentos por quê? Gente, muda completamente, são medicamentos que têm que ser comprados, muitos não tem na rede para doar. Alimentos, às vezes você faz o cadastro no CRAS e o CRAS não aceita essa pessoa como necessitada porque ela tem um carro, ela tem uma casa, tá, mas é o momento que ela precisa. Então é esse momento que nós fazemos o serviço que o CRAS não faz porque essa pessoa não se enquadra nos requisitos do CRAS, né? Então esse momento é o Chá de Vida que abraça e faz esse trabalho social. Nós temos, são muitas histórias, são muitas histórias. Histórias felizes, tá? De uma pessoa que encontrou comigo e a coisa que fez ela levantar, ela fala até hoje, quando ela conversa com algumas pessoas, que o meu abraço foi o gás
que ela precisava para essa jornada, né? Então ela precisava de um gás e no momento que eu cheguei, e o abraço que eu cheguei, o abraço mesmo, é o abraço que eu chego, vem para mim, né? Não é um abraço mais ou menos, eu falo que é um abraço quente mesmo. E esse abraço, ela falou que era o gás que ela precisava. Então hoje ela fala para as pessoas, gente, se vocês precisarem de um abraço verdadeiro, procura a Dânia, porque ela vai dar esse abraço, e esse abraço foi o gás que eu precisava. Tive algumas companheiras que, né, se foram na jornada aí, uma que o médico falava que 6 meses, ela tinha 6 meses de vida, ela viveu 6 anos. Outra também, o médico disse que tinha 6 meses de vida, foram 9 anos, 9 anos com a gente. Essa de 9 anos faleceu ano passado. E foi uma jornada dura, uma jornada pesada, mas que ela falava assim, que quando ela estava com a gente, ela se sentia leve. Então, toda vez que a gente se encontrava, que a gente ia para bater papo, ela se sentia leve. Então, era um momento de leveza para ela. Então, é o que a gente tenta fazer na instituição, né? Dar um momento de leveza para o tratamento, um aconchego, uma recepção, um abraço. É um pouco de carinho, né? Que a gente precisa nesse momento e nem sempre tem alguém para fazer esse carinho. Olha, você chama, não sei se eu mereço o título de guerreira, né? Não sei se eu mereço. Eu falo que eu sou uma atleta dos obstáculos, né? Eu passo obstáculos, muitas vezes eu vou arrastando o obstáculo, mas eu passo. E as mulheres, elas infelizmente ainda têm esse pensamento da sociedade que a mulher é frágil, que a mulher, né, não pode isso. Não, a mulher pode tudo, ela enfrenta tudo. E então, se tiver alguma mulher que estiver se sentindo menos, né, tá se sentindo inferiorizada e por alguma coisa, por alguém que falou alguma coisa, muda as companhias. Já começa por aí, muda as companhias, que essa não tá boa, porque a mulher pode tudo o que ela quiser. Ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela pode trabalhar em qualquer lugar que ela quiser, ela pode ter a profissão que ela quiser. Mulher pode tudo. Nós não somos frágeis. Nós somos diferentes, mas frágeis não somos. Então, eu deixo para elas aí, vão à luta que tudo pode.